Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de João capítulo 14. Queridos, eu quero lembrar vocês da mensagem, da série de mensagens que nós estamos já nos preparando. Dia 9 de junho, nós vamos ter a presença aqui do pastor Edson, da PIB de Auriflama. Dia 9 de junho é o domingo de Pentecostes. Então entendemos que nós, assim, historicamente, estamos fazendo algo interessante. Passamos pela 40 dias, os últimos 40 dias de Jesus na terra, antes da sua ressurreição. Entramos no processo da crucificação, passamos pelo processo da crucificação, domingo de ressurreição, e depois do domingo de ressurreição, começam-se 50 dias que Jesus esteve na terra. 40 dias que Jesus esteve na terra, 40 dias, corta aí, conserta aí. 40 dias que Jesus esteve na terra. E quando Jesus subiu ao céu, então, no 50º dia, 50 dias depois, eles estavam todos reunidos, e aí desce o Espírito Santo. Então, nesses dias que antecede o dia 9 de junho, nós estamos com uma série de mensagens, trazendo conhecimento da igreja sobre a importância do preparo para esse tempo. A pergunta que eu faço é: o que os discípulos ficaram fazendo enquanto Jesus estava com eles? Então Jesus caminhou com eles, eles estavam pescando, Jesus se reunia, apareceu a mais de 500 irmãos, consertou a vida de uns, a casa de outros, resolveu. Aí Jesus foi embora, e de repente Jesus disse: olha, não saiam daí, não saiam desse lugar, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles foram obedientes, e no 50º dia, capítulo 2 de Atos, acontece a vinda do Espírito Santo de Deus, que é o Pentecostes. Então a igreja cristã, comemorando essas datas, nós também nos lembramos disso para trazer à nossa memória e também criar no nosso meio uma sinergia para que nós entendamos toda a obra de Deus, a obra de Jesus e a obra do Espírito Santo no nosso meio. Então, naqueles dias que antecederam a vinda de Jesus, a vinda do Espírito Santo, os discípulos foram tão obedientes, e eu fico pensando o que eles ficaram fazendo. Eu queria poder entender o que eles estavam fazendo, mas a Bíblia diz que eles estavam reunidos e eles oravam. E eu fico pensando que tipo de oração eles faziam. Então eu quero aqui startar. O que é startar? Apertar o start. Ou startar é iniciar algo. E qual é a palavra-chave? É: bem-vindo Espírito Santo. Quem está entendendo aqui, diga amém. E nessa noite eu vou poder mostrar para vocês um pouquinho, trazer um entendimento de vocês da importância disso. Então a nossa série de mensagens, ela é rumo, coloca aí, querido, rumo ao Pentecostes. Estão vendo uma pomba ali, os cristãos reunidos embaixo, série de mensagens rumo ao Pentecostes. E essa palavra aqui, isso aqui já está nas redes sociais, nos grupos de interesse da gente, é para a gente. E nossa igreja, ela está criando algumas coisas que fica bom para você, talvez compartilhar após os cultos e nas suas redes, é tornar público aquilo que acontece aqui. Então, no final do culto sempre tem um resumo daquilo que aconteceu, e esse resumo você pode compartilhar com seus amigos. É uma forma de você testemunhar e convidar outras pessoas para estar aqui. Essa imagem vai estar à sua disposição nas redes sociais, e você divulga tudo isso daí.
Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um culto aqui, é isso, Mateus? Presta atenção. O que vocês estão aí? Aqui. Nós tivemos um culto, parece que houve um trabalho feito e houve 2.000 visualizações, é isso? 2.000 visualizações em poucos dias, daquilo que aconteceu aqui dentro. Então aquilo que acontece aqui pode servir de testemunho e alcançar vidas lá fora. Eu tenho mensagens na internet que tem milhares de visualizações. As pessoas entram e ouvem o sermão que eu preguei anos atrás. Eles entram no YouTube, tem mais de 100 sermões que eu já preguei aqui nesta igreja e que o nosso sistema de mídia, os nossos irmãos, eles trabalham para o reino. Hoje nós não temos muito acesso a rádio, televisão, mas o que mais dá visualização são as nossas redes sociais, e nós contamos com vocês para tornar não somente as mensagens, a palavra, aquilo que acontece aqui público, mas espalhar, e isso quem sabe vai chegar ao coração de alguém, e nessa pessoa vai ser despertada, ela vai visitar, e ela vai ser impactada pelo Espírito Santo, por aquilo que Deus está fazendo aqui, amém? Quem crê nisso, diga amém. Então nós esperamos que você faça isso. Sempre no final do culto tem lá as redes sociais. E alguém falou assim: mas por que uma igreja tem que ser moderna? Presta atenção. A nossa igreja, alguém virou e falou assim: eu não acostumo com aquela igreja não. Aquela igreja é moderna. É que nós temos uma igreja para o tempo de hoje, nós não temos uma igreja para o tempo de ontem. Então, às vezes a pessoa fala assim: mas por que a igreja tem que ser moderna? Por que você coloca calça jeans? Por que você não por que você não continua usando a sua calça de linho? Porque nós nos modernizamos, nós nos adequamos. Então a igreja precisa ocupar esse espaço, e a igreja não faz isso para emplacar o nome dela. A igreja faz isso para anunciar o nome de Jesus. Então a palavra nessa noite é: bem-vindo Espírito Santo. E eu quero nessa noite falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Quando Jesus veio a essa terra, Ele habitou entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Mas Ele habitou entre nós. No capítulo 14 de João, Ele então conforta os discípulos, porque Ele está dizendo que Ele vai embora. Então Ele está dizendo para os discípulos: olha, orem, peçam. Final do capítulo, verso 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu vou fazer, porque para que o Pai seja glorificado. No verso 14 ele diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14:14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Entenda que Jesus está indo embora. Entenda o propósito de Deus. Ele coloca o filho dele pisa os pés na terra, caminha entre nós, vive entre nós, Ele cura, Ele ressuscita, Ele gera milagres, Ele gera vidas, Ele repreende o inimigo, Ele está presente o tempo inteiro com os discípulos estão aprendendo com Ele, crescendo com Ele. Mas de repente Ele diz: eu tenho que ir embora, Então eu quero que você entenda o que Jesus vai nos ensinar no verso 16, e Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Diga: outro Consolador. Repita comigo para você não dormir. Diga: outro Consolador. Consolador significa Paráclito. Paráclito é aquele que ajuda ao longo do caminho.
Enquanto você caminha, Ele te ajuda. Jesus ensinou os discípulos no caminho de Emaús, enquanto caminhava com Ele, o Consolador estava com eles. Mas Jesus está dizendo: o primeiro Consolador vai embora, e Ele diz: eu vou enviar outro Consolador. Jesus é o nosso Consolador, e o Espírito Santo segue o que Jesus fez. Ele é o outro Consolador. Então diz: Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Diga: para sempre. Então peraí, vamos entender. Jesus estava dizendo que Ele ia embora, mas Ele ia orar ao Pai, e o Pai enviaria um outro Consolador. Mas este Consolador não iria embora. Vou repetir para você acordar. Ele diz: eu vou embora, mas eu vou orar ao Pai, e Ele vai enviar outro que ajuda ao longo do caminho, e Ele não irá embora, Ele estará para sempre com vocês. Ele estará para sempre com vocês. Ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê. Interessante isso. O Espírito da verdade, preste atenção no que Jesus está dizendo, queridos. Precisamos olhar com os olhos da fé, olhar com os olhos espirituais e ter ouvidos espirituais. Querido, eu quero dizer algo para você. Quando você está aqui dentro, há uma ação diabólica no seu ouvido, há uma ação diabólica na sua alma, há algo que o diabo quer fazer. Ele não quer que a palavra chegue no seu coração, e é por isso que nós levantamos intercessões nesse lugar, para que a palavra ela saia e ela entre não somente nos seus ouvidos carnais, mas ela entre na sua alma, e para ela gerar algo. Deixa eu dizer algo para você: o Espírito Santo é gerador de vida, Ele é criador. A Bíblia diz no capítulo de Gênesis, que o Espírito de Deus, quem era o Espírito de Deus? Diga: o Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ali estava presente o Pai, estava presente o Filho, e estava presente o Espírito Santo. E Ele diz: façamos o homem. O Espírito Santo tem um caráter gerador, o Espírito Santo tem um caráter criador. O Espírito Santo tem um caráter onde Ele quer criar algo, Ele quer gerar algo. Então quando você está ouvindo a palavra, há uma luta muito grande na sua mente, para que você seja roubado, que a mensagem muitas vezes ela vai de encontro aos seus ouvidos, e ela tem que ser processada por ouvidos carnais e naturais, mas ela precisa ser também recebida por ouvidos espirituais. A palavra de Deus diz que enquanto os discípulos caminhavam no caminho, não sei se a gente vai terminar hoje não, enquanto eles caminhavam no caminho de Emaús, o primeiro Consolador falava com eles, mas as palavras não somente atingiam os ouvidos carnais, tanto é que a palavra gerou neles abertura dos olhos, visão, revelação. Queridos, o grande problema é que nós estamos ignorando a pessoa mais importante dos nossos relacionamentos. Você consegue olhar para Jesus e ter relacionamento com Ele, e falar com Ele, cantar sobre Ele, adorá-lo? Você consegue falar com Deus, cantar sobre Deus, adorá-lo? Mas quando você olha para o Espírito Santo, parece que Ele está tão distante. E eu quero dizer para você, o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada dentro da igreja.
Sabe por quê? Porque nós não vemos como pessoa. Mas nessa noite eu quero que você entenda o que Jesus está querendo nos ensinar. Olha só, presta atenção no que Jesus está dizendo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Diga, o mundo não pode receber. Então abra os seus ouvidos para entender. Diga, o mundo não pode receber, mas eu recebi. Então diga, eu não sou do mundo, porque eu recebi o Espírito da verdade. Agora presta atenção, não é só receber. E ele diz: o mundo não pode receber, porque não vê. Então Jesus está dizendo que o mundo não vê a pessoa do Espírito Santo. Se ele está dizendo que o mundo não vê a pessoa do Espírito Santo, ele está dizendo que eu posso ver a pessoa do Espírito Santo. Quem está entendendo aqui? Pastor, mas eu nunca vi. Vós o conheceis, vocês sabem quem ele é, vocês podem ouvi-lo, vocês podem vê-lo, porque ele habita em vós e estará convosco. Aí Jesus diz assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vim aqui fazer uma obra por fazer, estou indo embora e deixando vocês sozinhos. Mas eu vou deixar alguém com vocês. Diga, este alguém é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, por que não o tratamos como pessoa? Sabe por quê? Porque nós não o vemos. E sabe por que nós não o vemos? Porque os nossos olhos são como os olhos do mundo, porque o mundo não vê. Mas se eu posso vê-lo, eu não sou do mundo. Se eu posso conhecê-lo, eu não sou do mundo. Se eu posso me relacionar com ele, eu não sou do mundo. Então diga, se eu do mundo não sou, nem órfão eu sou. O que é um órfão? Quem é um órfão? Um órfão é aquele que não tem identidade, porque ele não conhece o seu pai ou a sua mãe. Queridos, Jesus diz assim: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas Iscariotes, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Diga, morada. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos o templo, ele não fala o templo de Jesus, ele não fala o templo de Deus, mas ele diz o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. Querido, começa a abrir os seus olhos espirituais,
seus ouvidos espirituais e não se distraia, senão o culto vai parecer para você apenas uma reuniãozinha. Presta atenção, Jesus não está mais na terra, Jesus não está mais aqui presente, Ele não está mais andando no nosso meio. E se Ele não está andando mais em nosso meio, entendemos que Jesus deixou alguém para andar conosco. Presta atenção, na terra Jesus andava do lado, pisava do lado, caminhava ao lado, curava visualmente, as pessoas viam a sua obra. Por 33 anos ou 3 anos, eles caminharam com o Filho de Deus na terra, mas agora o Filho de Deus não está mais presente. A Bíblia diz que durante 40 dias, eu fui estudar isso, 40 dias. Olha só o que é o Pentecostes. Quando o povo de Deus passa pelo Mar Vermelho, diga Mar Vermelho, diga vermelho tem um significado, diga significado do sangue. Então quando o povo passou pelo Mar Vermelho, eles foram lavados, diga lavados, restaurados, salvos do poder, diga do poder de Satanás. Entenda bem, no Mar Vermelho Deus sepultou o diabo, no Mar Vermelho Deus sepultou o faraó representava o diabo. Então a vitória sobre toda a escravidão do Egito aconteceu com a passagem pelo Mar Vermelho. Então uma porta se abriu, diga uma porta se abriu, mas também uma porta se abriu do céu. Presta atenção. Pastor, de onde o senhor tira isso? Querido, se você buscar no Espírito Santo, Ele vai te dar entendimento. Presta atenção. Você fala com isso, você está entrando aqui agora. Eu não estudei isso, aqui está entrando aqui agora. Eles passam por uma porta horizontal, porque Moisés estende o cajado, a porta se abre, eles passam pelo meio das águas. Faraó, o diabo representando, vem atrás e eles atravessam. Quando eles acabam de atravessar, o Senhor sepulta, diga sepulta, morte. O Senhor então enterra Faraó e todo o seu exército, e eles passam pelo Mar Vermelho. 47 dias depois, diga 47 dias depois, eles chegam no Monte Sinai. Quantos dias faltam? Presta atenção, quantos dias faltam? Para dar quantos dias? 50 é o dias de Pentecostes. 47 dias, eles estão então de frente do Monte Sinai. No Monte Sinai Moisés sobe. Então Moisés sobe, por quê? Deixa eu entender. A porta que se abriu horizontalmente, aqui, nesse nível, lá na cruz do Calvário, a porta que se abriu não foi aqui, foi aqui. O véu se rasgou do alto a baixo. Quem está entendendo aqui pode glorificar o Senhor com a salva de palmas. Aplauda o Senhor, glorifique. Então o céu se abriu, a morte, o sangue vertido, o Mar Vermelho. Naquele momento, Faraó lá nas águas do Mar Vermelho estava sepultado. O principado do Egito estava morto. Mas no momento em que Jesus então entrega, Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do templo se rasga do alto a baixo, e não mais uma porta no sentido horizontal, mas uma porta vertical se abre. Mas agora não é Faraó que está sendo enterrado.
É Jesus que está esmagando a cabeça de Satanás. E ele diz assim: o último inimigo a ser vencido é a morte. Então ele pisa a cabeça de Satanás na sua morte, e ele vai para a tumba, e ele ressuscita no terceiro dia. Do terceiro dia começam a contar 50 dias. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. Começam a contar 47 dias, e eles estão diante do Monte Sinai. Moisés sobe. Quantos dias Moisés fica no Monte Sinai? 3. 47, 3, 50. Jesus fica com eles 40 dias. E Jesus sobe. Quem está entendendo aqui pode glorificar. Moisés desce. Jesus disse: eu vou, mas eu vou voltar. Moisés subiu e desceu com a lei. Pentecostes significa que Jesus, então, agora ele não pode mais andar. Preste atenção. Ele não pode mais, algumas coisas que eu coloquei aqui. Jesus não está mais andando com os seus discípulos. Ele não pode mais caminhar ao lado. Então ele diz assim: eu vou orar ao Pai, vocês não ficarão órfãos. Mas há algo que eu quero que vocês entendam. Se foi tão bom eu andar ao lado de vocês, agora vocês imaginam eu andar dentro de vocês. Meu Deus, meu Deus, gente, Ele está dentro de nós. Ele não anda mais ao lado, Ele anda dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Ele está dentro de nós e Ele diz assim: escuta, vocês não vão vencer isso sozinhos. Vocês precisam de outro Consolador. E Ele estará. Ei, eu andei com vocês 3 anos, mas eu vou para o Pai. Eu vou estar sentado à direita do Pai. Porque quando o faraó está morto, mas o diabo quer se levantar, ele vai chegar diante do trono, e ele vai dizer: o José lá, José não é ninguém, José pecou. Do lado de Deus está aquele que não está mais na terra, mas ele diz: ei, Pai, meu sangue já está sobre a vida daquele José. Dá um chute na traseira desse diabo e tira ele da tua presença, porque eu sou o advogado do José. Mas Ele não poderia deixar a gente órfão. Ele precisaria que a gente continuasse a história aqui. Agora, o que eu preciso entender aqui é que você é quem determina seu grau de intimidade. É fácil eu me relacionar com o Guilherme, porque eu tenho tempo com o Guilherme, veja só, mas eu não posso levar o Guilherme para minha casa. Nossa amizade pode crescer, mas ele não vai estar 24 horas comigo. Agora, entenda bem, o Espírito Santo, você levanta 3 horas da manhã, Guilherme não está lá, mas o Espírito Santo que está dentro de você, só está esperando você falar assim: ei, vamos conversar? Bem-vindo, Espírito Santo, vamos bater um papinho? Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós olhamos a vida carnal e nós achamos que nós temos que ver com os olhos. E Jesus está dizendo: o mundo não vê.
E a pergunta que eu lhe faço nessa noite é: será que também você não o vê como uma pessoa? Será que você não consegue se relacionar com Ele? Será que você não consegue entendê-lo? Será que você não consegue compreendê-lo? Agora, queridos, como é que a presença do Espírito Santo podia ser melhor do que a de Jesus? Jesus hoje está à destra de Deus. Interessante que naquela época, se Jesus estivesse em Jerusalém, você precisa sair para lá em Jerusalém para estar com Jesus. Se Jesus estivesse hoje aqui e ele estivesse lá na Judéia, você tinha que ir lá na Judéia. Então, se você estivesse em Mirandópolis e ele estivesse em Jerusalém, você tinha que pegar um avião e ir lá para Jerusalém. Mas Jesus disse assim: eu vou te mandar um outro Consolador. Deixa eu dizer algo para você. Você está dormindo, mas o Consolador que está dentro de você não dorme. E deixa eu dizer algo para você. O momento que Ele mais gosta é o momento da manhã e madrugada, quando os seus olhos, você está descansado e você não está preocupado com essa matéria e com essa vida, e você só tem tempo para Ele. Ele não dorme. Ele pode estar em Mirandópolis agora com o André, e ele pode estar na China ao mesmo tempo com o José que está lá na China. Quem está entendendo aí? Onde você estiver, Ele vai estar, porque Ele não somente está com você, mas Ele está em você. Presta atenção, onde você estiver, Ele estará com você. O Guilherme não pode estar comigo em todos os lugares, mas olha só, Ele vai, onde você estiver, Ele estará lá, porque Ele não somente está com você, mas Ele está dentro de você. Nessa noite eu queria chamar a sua atenção. Da mesma forma assim que é ridículo nós não dialogarmos com o Espírito Santo, porque nós temos olhado o Espírito Santo como o mundo vê. Nós temos nos relacionado com o Espírito Santo como o mundo vê, porque o mundo não conhece. Então muitos de nós passamos pela experiência da salvação, mas não passamos pela experiência do batismo, da renovação e do Espírito Santo de Deus. Muitos de nós estamos vivendo uma vida escravizada no pecado, porque nós só tivemos a experiência da salvação, mas não tivemos a experiência do batismo de fogo, que purifica todo o pecado dentro da gente, para a gente viver só para Ele. Porque Ele é tão real? Ele é tão real quanto o próprio Jesus, que viveu fisicamente aqui nessa terra, só que Jesus viveu do lado de fora. Agora Jesus vive dentro, o Espírito Santo vive dentro, e aquele relacionamento que eu podia ter, como eu tenho com Ele, eu preciso entender que este relacionamento é o mesmo. Quero chamar o ministério de louvor, porque quem precisava entender o que eu queria dizer nessa noite, entendeu. Quem não quis entender, vai voltar para casa sem entender. Quem está lutando para entender isso, vai continuar sofrendo. Quem não está dando ouvidos àquilo que o Espírito diz à igreja, continuará com os ouvidos fechados. Mas quem abrir os seus ouvidos, vai entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Existem alguns textos que a Bíblia diz. Efésios capítulo 4, versículo 30.
Então eu vou jogar bola com meu amigo Guilherme, dou uma meia-lua nele, ele fica bravo. Aí ele começa a falar comigo, dou um empurrão nele, e ele sai de lá entristecido comigo. Eu me entristeço meu amigo, da mesma forma como entristeço meu amigo. Eu posso entristecer, coloca o texto aí, Efésios 4:30. Eu posso entristecer o Espírito Santo. Não, vamos ler juntos? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se ele é uma pessoa, diga comigo, se ele é uma pessoa, ele se entristece. Então aquilo que eu faço com o meu Deus, aquilo que eu faço com Jesus, aquilo que eu faço com a palavra, pode entristecer o Espírito Santo. Palavras torpes que não edificam, pornografia, licenciosidade e tantas coisas que eu pratico na minha vida podem entristecer o Espírito Santo. Mas é interessante, o Espírito Santo está lá dentro querendo ativar os dons que há em mim. Eu quero que você não confunda o dom do Espírito Santo com os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a manifestação do Espírito Santo na sua vida, e os dons do Espírito Santo são os dons que o Espírito Santo dá. Você não pode ter todos os dons, mas o Espírito Santo capacitou você com dons para operar na igreja. E eu quero dizer para você, olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem, vamos ler o texto, não extinguais o Espírito Santo. Na outra versão diz, não apagueis. Então as nossas ações podem apagar, ou seja, o Espírito Santo está dentro de mim, e ele quer viver e se expressar em mim e através de mim, mas o que eu estou fazendo, posso anular a ação dele, apagá-lo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 e 22 diz assim: alegrem-se sempre. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Tiago capítulo 4 versículo 3 ao versículo 5 diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos, Tiago 4, 3 a 5, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, profanos, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se você tem uma aliança com o mundo, você não tem aliança com Deus. Se você fez aliança com homens, você não tem aliança com Deus. Toda aliança que não está em conformidade com os princípios, nenhum homem pode sustentá-lo, nenhuma pessoa pode sustentá-lo, nenhuma circunstância da vida pode sustentá-lo, o seu dinheiro não pode sustentá-lo, o seu emprego não pode sustentá-lo, nada pode sustentá-lo, a não ser Deus. Então faça aliança com Deus. Ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham, verso 5, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes? Diga, o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo é ciumento. Diga, é ciumento. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está acanhado hoje? Está envergonhado hoje? Diga para ele: por que você não abre a sua boca? Olha lá.
Olha o texto. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito Santo tem ciúmes. Por que ele tem ciúmes? Porque você é propriedade de Deus. Presta atenção. E Ele está dentro de você para garantir a propriedade que é de Deus. Então, se algo está mexendo com a propriedade que é de Deus, Ele diz: espera aí, eu tenho ciúmes. Está mexendo com aquilo que não é de Deus. Isso só revela que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem ciúmes. Olha esse texto, Tiago 4,5. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. 1 João 2,15, 17 diz: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Agora eu quero dizer a última verdade nessa noite para você ir para casa. Deus quer mostrar algo para você nessa noite. Primeira Coríntios 2,12. Presta atenção nesse texto, é o último texto, última palavra nessa noite. A posse dos recursos infinitos de Deus para a sua vida, que lhe pertencem, que já são de sua propriedade, a posse infinita dos recursos de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que entendamos, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deixa eu mostrar para você, que você vai entender. Guilherme está ali. O Guilherme é o Espírito Santo. Os recursos infinitos do Pai que estão à minha disposição passa pelo relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu ativo aquilo que para mim está reservado. Eu ativo aquilo que para mim já foi adquirido. Se eu não tenho esse relacionamento, eu fico à mercê de tudo isso, longe de tudo isso. Como é que eu vou acessar as riquezas insondáveis de Deus? Aqui, com o Espírito Santo. Fica de pé, querido.